Queridos, hoje é um dia muito especial, estamos na presença do nosso Deus, do nosso Pai, e ainda que nós tenhamos um motivo a mais que celebrar nessa ocasião o Dia das Mães, lembrando daquelas que não estão conosco, mas deixaram um grande legado e por isso nós temos gratidão por elas, ou daquelas que nós temos perto de nós, ou mesmo que não estejam tão perto, mas estão presentes na nossa vida. Nós estamos aqui principalmente por causa desse Deus a quem acabamos de louvar. Eu estava conversando com alguém ainda no gabinete, um pouco antes de começar o culto, e depois que eu sentei ali, eu fiquei olhando um pouco para vocês e eu fiquei imaginando uma pessoa que nunca tinha tido a oportunidade de estar numa igreja. Eu pensei até num alienígena, que nunca tinha sequer ouvido falar da existência de igreja, de Jesus Cristo, de Deus. E ele entrando ali por aquela porta, ele deve certamente, ou deveria certamente, ser surpreendido por um fato que para nós é muito comum, mas que a gente às vezes não percebe o quanto ele é distinto de outras ocasiões e de outros momentos que nós vivemos. Se nós estivéssemos aqui num show, e essa banda estivesse cantando, tocando, nós estaríamos assistindo esse espetáculo. Se nós estivéssemos aqui numa apresentação, um recital, e nós estivéssemos aqui contemplando, possivelmente, dependendo da música, nós estaríamos ouvindo e pouco participando. Talvez um show de música popular, num estádio, numa arena, num teatro, num lugar onde as pessoas se sentem mais à vontade para participar, nós mesmo assim estaríamos participando no sentido de estarmos assistindo. Mas ao olhar ao semblante de alguns de vocês, cantando, levantando as mãos eventualmente, fechando os olhos, alguém que passasse aqui certamente diria: tem alguém aqui a quem essas pessoas estão homenageando, tem alguém aqui a quem essas pessoas estão cantando para esta pessoa, tem um alguém aqui. Este alguém de fato está aqui, é o nosso Deus. Ele se encontra todas as vezes quando 2 ou 3 estão reunidos em seu nome e se apresentam especialmente no dia que Ele estabeleceu, que é o dia do Senhor, para que, começando bem uma semana, nós possamos dar a Ele o primeiro lugar. Alguns chamam isso de convocação para o ajuntamento solene do povo da aliança, que somos nós, diante do Deus da aliança. Orando por essas crianças e ouvindo o pastor Andrew falando que eles são filhos da aliança, filhos do pacto. De fato, nós estamos aqui num momento muito especial. E esse é um momento em que, não por causa do pastor Robson ou de qualquer outro pregador, nós estaremos atentos ao que este alguém, que é o nosso Deus, deseja falar conosco. E este alguém quer falar conosco, ele se propõe a falar conosco. Prepare o seu coração para o que Deus quer falar com você. Abrindo então a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Atos, capítulo 18, dando continuidade ao que nós ministramos no mesmo capítulo pela manhã, quando estivemos aqui, mas não mais a partir do verso 1, mas a partir do verso 18. Atos, capítulo 18, a partir do verso 18. Nós estamos no fim da segunda viagem missionária de Paulo. O livro de Atos descreve 3 dessas viagens. Estamos naquela seção do livro que começa no capítulo 13 e que conta como a igreja chegou aos confins da terra, atendendo àquele chamado que está em Atos 1:8, quando Deus diz, Jesus fala aos seus discípulos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, e isso nos primeiros capítulos está muito claro o que aconteceu, como em toda a Judéia e Samaria, e isso também a partir do capítulo 8, 9, 10, 11, 12, e quando chega no capítulo 13, até os confins da terra. Lucas, o companheiro de Paulo, o médico amado, escritor deste livro, assim como do Evangelho de Lucas, descreve, e o estilo da descrição de Lucas é claramente um estilo de crônica. Alguns dizem que o livro de Atos é o único livro histórico do Novo Testamento.
Porque, em certo sentido, ele está contando uma história, mas a história que Lucas traz não é uma história, não é uma historiografia, não é um relato cronológico apenas, são recortes, crônicas, de determinados momentos depois da ressurreição de Jesus e da descida do Espírito Santo, quando esses homens foram empoderados de maneira sobrenatural para testemunhar daquilo que eles tinham ouvido e visto durante o tempo que eles tinham convivido com Jesus Cristo. Então não é uma história chapa branca, contando apenas os momentos mais gloriosos. Alguns dos momentos mais difíceis são retratados por Lucas. E nesse final da segunda viagem missionária, viagem essa que havia começado como uma viagem de confirmação, em que o apóstolo, inquieto com aqueles crentes novos convertidos, principalmente da região da Galácia do Sul, na parte mais meridional do que hoje é a Turquia, 4 cidades haviam começado ali a ser alcançadas, a cidade de Antioquia da Pisídia, de Listra, Icônio e Derbe. Ele deseja passar de volta por aquelas cidades para confirmar a fé daqueles irmãos, e ele o faz, dessa vez não acompanhado por Barnabé, o seu companheiro da primeira viagem, mas por um homem chamado Silas. E junto, ele e Silas, tendo cumprido esse desejo e essa necessidade de passar em cada igreja e confirmar a fé, ensinar um pouco mais, aprofundar um pouco mais a fé daqueles primeiros cristãos, em dado momento ele inquieta-se pelo chamado missionário para alcançar outras regiões. Ele tenta ir na própria região da Ásia, como eu falei, a atual Turquia, para um lado, para o outro, Deus o impede. Nós vemos Deus, ou sendo registrado, que o Espírito Santo impediu o apóstolo Paulo de ir, impediu de ir para um lado, impediu de ir para o outro, até que na cidade de Troade, ele recebe uma visão noturna em que aparece um homem vestido de roupas macedônias, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Só que a Macedônia ficava do outro lado do mar Egeu, já no continente europeu, e aquilo que havia começado como uma viagem de confirmação, de repente se tornava agora uma nova frente missionária, a frente missionária da Europa. Em Filipos, Paulo começa a primeira igreja cristã na Europa, muitos séculos antes do que hoje normalmente nós imaginamos ter sido o início do cristianismo na Europa. Ali na casa de uma mulher, Lídia, vendedora de púrpura, começa a igreja de Filipos. 2 novas conversões acontecem, que são descritas no capítulo 16 de Atos, e que registram o impacto do evangelho chegando naquela sociedade. Um carcereiro convertido, e uma jovem adivinhadora também convertida. E daqueles 3 improváveis primeiros membros fundadores da igreja em Filipos, uma obra maravilhosa se abre, e então toda a Europa se abre como para o evangelho, e sempre naquela região inicial da antiga Grécia, que era dividida em regiões. Hoje não é a Grécia atual, algumas regiões hoje são países autônomos, como a Macedônia. Na Macedônia, Paulo tem ali a experiência desse início na cidade de Filipos, mas logo depois ele vai para Tessalônica, de Tessalônica para Atenas, e no capítulo 18 de Atos ele está saindo da capital da filosofia grega, reencontrando-se com Silas e Timóteo, um jovem que ele havia, nesta viagem, recrutado para fazer parte da equipe pastoral, e agora eles estão na importante cidade de Corinto. Como eu disse pela manhã, Corinto era uma cidade na época de provavelmente 200.000 pessoas. Só que não era tanta a quantidade de pessoas, embora esse número seja significativo para aquela época, mas a localização geográfica, onde ela estava ali no istmo de Peloponeso, separando 2 mares, através de um canal que existe ainda hoje, o canal de Corinto. De modo que todas as pessoas, e todas as caravanas, e todos os barcos que iam de um lado do outro, passavam no porto de Corinto. Ali havia uma possibilidade de, estrategicamente, a mensagem do Evangelho ser levada de um lado para o outro, pelos marinheiros, mercadores, de um lado e do outro. Por isso Corinto é tão importante no Novo Testamento, tão importante que recebe 2 epístolas que Paulo escreve e que estão registradas no Novo Testamento, as cartas de Paulo aos Coríntios. Nesse contexto, quando ele chega em Corinto,
Ele está numa situação completamente distinta, e nós vimos isso hoje pela manhã. Pela primeira vez, fica claro no livro de Atos, que Paulo precisou trabalhar para continuar a sua missão. Até então, ele era mantido por ofertas de igrejas para que ele se dedicasse de maneira integral. Mas agora, Paulo estava sozinho em Corinto e encontrou ali um casal de judeus convertidos ao cristianismo, fugidos da capital do Império Roma, porque no ano 49 a.C., Cláudio, o imperador, havia decretado que todos os judeus e cristãos deveriam fugir, deveriam ser expulsos de Roma. Áquila e Priscila é o nome desse casal. Eles se encontram ali em Corinto. Paulo se junta a eles, de favor passa a morar com eles e com eles dividir um ofício que ele já conhecia, mas que até então a Bíblia não registrava que ele tinha precisado praticar para se manter. Ele era capaz de fazer pequenas tendas de couros de animais, assim como Áquila e Priscila, que permitia que ele dali tirasse o sustento e continuasse a pregar o Evangelho. Aquelas tendas, digamos assim, eram fundamentais numa época em que não havia tanta quantidade de hotéis, pousadas, estalagens, e as pessoas tinham que dormir muitas vezes na estrada e precisavam de um abrigo mínimo contra a chuva, contra animais, contra perigos. Portanto, era um meio de vida que permitia que aquele pastor pudesse usar isso aí como fundamento para que ele continuasse pregando. Ele faz isso aos sábados. Nos sábados, ele discorrendo para os judeus ali na grande sinagoga de Corinto, há uma oposição, como de costume acontecia, porque Paulo deixava claro que aquela esperança judaica de que o Messias viria já tinha acontecido, já tinha se cumprido, era Jesus. Isso causava um problema sério, aqueles ali a blasfemar e a se opor a Paulo, fizeram com que, de repente, Paulo tomasse uma atitude radical, de dizer: a partir de agora eu estou livre do sangue de vocês, eu já fiz a minha parte, cumpri a minha missão com vocês, e como um atalaia, e aí ele está remetendo a Ezequiel capítulo 33, quando traz um texto mostrando a importante figura de um vigilante avançado que as cidades antigas tinham, chamado atalaia, que deveria vigiar e avisar quando o inimigo viesse. E naquele texto de Ezequiel 33, que Paulo está usando como fundamento para aquela atitude, estava claro que se o vigia não avisasse que o inimigo viesse, cada vida que viesse a perecer pelo ataque do inimigo naquela específica cidade, teria a responsabilidade, o sangue daquelas vidas estaria em suas mãos. Paulo então diz: olha, o sangue de vocês não está mais nas minhas mãos, porque eu preguei, ensinei há vários sábados. Ali ele passa 1 ano e 6 meses, 18 meses, o segundo período mais longo que o apóstolo passa em todo o seu ministério, só rivalizando aos quase 3 anos na cidade de Éfeso, que nós vamos ver nas próximas exposições. Diante de todo esse contexto, como nós vimos hoje pela manhã, Paulo nos dá algumas lições de como é possível usar a vida normal, cotidiana, ordinária, de trabalho, de estudo, de convivência em condomínio, de convivência social, como meios pelos quais nós podemos testemunhar. Mas aí, depois de toda aquela situação, a ponto de ele, diz o texto, a partir do verso 18, permanecer ali muitos dias, chegou uma época, um momento que ele, tendo crido que o ciclo de ministério dele em Corinto havia se encerrado, diz o texto no versículo 18, que ele, despedindo-se dos irmãos, começa o caminho de volta para a sua base missionária, que ficava em Antioquia da Síria, de onde ele tinha saído pela primeira vez em Atos 13, 1, 2 e 3. Diz o texto que Paulo, havendo permanecido ali em Corinto, ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, se referindo àqueles convertidos novos ali na cidade de Corinto, ele navegou para a Síria e levava em sua companhia, na primeira perna da viagem, os companheiros Priscila e Áquila. Ele havia, naquele momento, tendo feito um voto, raspado a sua cabeça no porto de Cencreia, ele tomara um voto, ele termina aquela primeira página, aquela primeira perna, melhor dizendo, da sua viagem, quando chega no versículo 19, à cidade de Éfeso.
Essa cidade vai ser importantíssima, como eu já falei, porque ela vai estar como o centro do ministério de Paulo na terceira viagem missionária que começa ainda nesse capítulo. Éfeso é uma daquelas 7 cidades que recebem as suas 7 cartas do livro do Apocalipse. Está na Ásia Menor, portanto, Paulo está voltando da Grécia, passando pela Ásia Menor, ou pelo mar ali, próximo à Ásia Menor, a porta em Cencreia, e dali ele vai voltar, enfim, para a região da Síria. Diz o texto, então, que chegados a Éfeso, deixou-os, referindo-se a Áquila e Priscila, ali. E como não podia deixar de ser para um homem que vivia em missão, ele entra na sinagoga, veja aí o verso 19, e prega aos judeus. Aonde? Na sinagoga de Cencreia, de Éfeso. O impacto da pregação de Paulo faz com que no verso 20, diz o texto, eles roguem que Paulo permaneça ali por mais algum tempo. O que poderia mover o coração do apóstolo a consentir, mas ele não acedeu, porque ele tinha uma consciência de que o ciclo dele naquela segunda viagem estava prestes a acabar. Mas então ele diz, despedindo-se no verso 21, se Deus quiser, voltarei para vós outros, e embarcando partiu de Éfeso. Esse se Deus quiser pode ser compreendido tanto como um desejo do apóstolo, como uma promessa do apóstolo, e de fato ele cumpre. Na terceira viagem missionária ele faz de Éfeso a seu ponto de encontro. O texto continua dizendo que, chegando então a Cesareia, tendo cruzado o mar Mediterrâneo na sua porção mais oriental, e já naquela região onde ele bem conhecia, essa Cesareia é a Cesareia marítima, onde depois, muitos anos depois, Paulo ficaria preso no seu caminho para a última prisão em Roma. Uma cidade muito interessante, tem um aqueduto belíssimo. Se um dia você for a Israel, no pacote que você eventualmente comprar, não deixe de incluir Cesareia Marítima. Essa é diferente de Cesareia de Filipe, onde Pedro confessou que Jesus Cristo era o Messias. Quando ele chega a Cesareia, ele desembarca e dali, por terra, ele sobe a Jerusalém e, tendo saudado a igreja, como que num relatório, dizendo o que tinha acontecido e trazendo uma palavra de saudação para a igreja mãe em Jerusalém, ele depois desce para Antioquia. E agora já na Síria, de onde ele tinha partido na sua primeira viagem, diz o texto que, havendo passado ali algum tempo, ele começa a partir do versículo 23, novamente uma terceira viagem. Mas sobre isso nós não falaremos hoje. Eu gostaria de aproveitar, portanto, esses poucos versículos que estão do versículo 18 ao versículo 22, que eu acabei de ler, descrevendo um pouco, para tirar algumas lições que eu chamaria de idas e vindas na vida de um cristão. E que talvez, mesmo você não sendo missionário, não sendo o apóstolo Paulo, poderá se identificar e, quem sabe, Deus aplicará ao seu coração algumas lições. Tendo lido esse texto, eu convido você para que, ao expor a palavra, porque eu só comecei, a chuva ainda não parou, eu gostaria de convidá-lo a orar comigo. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, na medida em que lemos a Tua palavra e pedimos a Tua bênção sobre a reflexão que iremos fazer sobre ela, nós nos aproximamos do Teu texto sagrado com toda a reverência, sabendo que é possível que a mente humana, o intelecto, a razão humana, possa muito bem interpretar o texto, mas jamais, Senhor, nossa mente humana ilimitada será capaz de compreender a lição, as lições, o sentido mais profundo e espiritual, a aplicação da Tua palavra para cada um de nós, porque certamente o Senhor não nos ajuntou aqui por acaso. Embora nós tenhamos tomado a decisão de estar aqui, o Senhor moveu circunstâncias, moveu a nossa vontade, o nosso desejo, e não estamos aqui por acaso. Fala, portanto, porque reunidos aqui como estamos, louvando e adorando o Teu nome, não faria sentido voltar para casa sem ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, tira toda distração da nossa mente, atrai a nossa mente exclusivamente para o que será ministrado. Fala conosco e aplica a Tua palavra
com graça, poder e misericórdia, segundo a necessidade de cada um de nós que está aqui e também daqueles que estão nesse momento participando à distância, remotamente, pela internet, seja agora, no tempo em que essa ministração é feita, seja posteriormente, quando ela ficar à disposição de muitos durante muito tempo. Fala conosco, Senhor, e nós te daremos ao fim desta ministração toda a honra, glória e louvor, porque é assim que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Eu fiz referência ao fato de que alguns interpretam o livro de Atos dos Apóstolos como um livro histórico, e não necessariamente da história do tipo que nós conhecemos, porque talvez por uma questão de preferência, um dos estilos literários que mais me encantam é o chamado cronismo, ou as crônicas, algumas delas inclusive crônicas históricas. O Brasil talvez seja um dos países, e a língua portuguesa seja uma das línguas, em que a crônica mais floresceu. Nós temos excelentes cronistas, a começar do grande Machado de Assis, passando por Clarice Lispector, Cecília Meireles, Rubem Braga e tantos outros que nós temos uma lista imensa aqui. O que é um cronista? É um observador do cotidiano. O que é um cronista? É um registrador de fatos, mas não de fatos postos em forma de tese. Ele não é um doutrinador, ele não se propõe a provar uma tese. Ele não se propõe a provar um ponto. Ele simplesmente descreve o que ele está vendo, certamente com um enfoque, com um viés, com um olhar, que conduz o leitor ao final da sua crônica, chegar a alguma conclusão, perceber alguma verdade, mas está com o leitor e não nele a vontade de dizer isto é verdade ou isto não é verdade, isto é correto ou isto não é correto. O cronista é um descritor. É alguém que observa bem, consegue ler um pouco da natureza humana e das circunstâncias, toma os diálogos que vão sendo descritos e narrados como fios condutores para que eu, ao ler aquela crônica, consiga perceber aonde ele está querendo chegar. Sim, porque todo cronista tem uma intenção oculta na sua crônica. No tempo em que nós tínhamos jornais impressos à disposição, uma das leituras que eu particularmente gostava de fazer antes daquelas notícias que eram manchetes, eram as chamadas crônicas dos jornais, hoje substituídas pelos blogs. Em certo sentido, os blogs são as crônicas modernas desse mundo digital. Alguns são cronistas blogueiros, de sentido em que eles descrevem fatos e deixam que as pessoas cheguem às suas conclusões. Outros são cronistas, blogueiros, panfletários, que têm uma intenção muito clara e estabelecem uma tese, querem provar e convencer o leitor. Nós estamos diante de um texto, talvez um dos textos em que a maior parte dos pregadores não dá aquela atenção, porque não há nenhum fato, digamos assim, tão sonoro, saliente, que pudesse fazer com que eu tivesse como um texto preferido. Não há nenhuma conversão, você percebe nesse texto? Não há descrição de ninguém importante nesse texto. Não há descrição de nenhum fato relevante que justificasse que Lucas gastasse alguns das suas tintas naquele pergaminho, naquele texto ali que ele estava escrevendo de Atos, para descrever isso aqui. Mas é preciso que você veja esta parte desse capítulo 18 como o grande fechamento daquilo que Lucas está descrevendo em todo o livro, e particularmente nessa segunda viagem missionária que ele está descrevendo do apóstolo Paulo, acompanhado de Silas e de Timóteo, e algumas vezes ele mesmo, Lucas, presenciando os fatos. É justamente nessa maneira e dessa forma que eu gostaria de chamar a sua atenção para aquilo que eu estou chamando de idas e vindas. Aqui tem um retrato de um Paulo absolutamente humano, movido por uma missão, mas que, de repente, faz providências da sua viagem, toma decisões, escuta sugestões, pedidos, formula promessas, faz planos, e simplesmente Lucas descreve tudo isso com uma absoluta isenção de um cronista.
Ele não estabelece nenhum juízo de valor se Paulo deveria ter prometido ou não voltar a Éfeso. Ele não diz se é necessariamente quando Paulo pregou na sinagoga de Éfeso, ele estava ali pregando e tendo resultado. Ele não descreve a reação de conversão de judeus, ele é um absoluto cronista. A nossa vida, irmãos, é uma verdadeira crônica com vários episódios. Aquilo que nós chamamos de a nossa biografia, e que talvez alguém, em algum momento, se você for famoso, vier a escrever para que as pessoas, depois que você aqui não esteja, venham lhe conhecer, não é necessariamente a sua vida, mas é aquilo que ficou saliente ao olhar de alguém que a descreveu. O que me chama a atenção na Bíblia é que esse texto, que teria, vamos pensar assim, uma importância para estar incluído, e tem, por isso que foi inspirado a Lucas para que ele registrasse, também, em tese, e eu digo isso, obviamente, com todo respeito à Escritura Sagrada, se não estivesse aqui, não faria nenhuma diferença, digamos assim, para o propósito maior de contar a história da redenção. A nossa história, assim como esse texto, ela não é registro dos pontos salientes da nossa história. Eu me lembro de uma querida amiga do tempo de Instituto Bíblico, que ela dizia assim: para a vida ser perfeita, a gente só precisava de uma trilha sonora como os filmes. E se você achar interessante, se você não percebeu, veja como é interessante que parte da história que é contada num filme, ela é contada pela trilha sonora, porque às vezes o que está acontecendo ali é absolutamente fortuito, prosaico, qualquer coisa ali, um homem caminhando numa praia, alguém passando pela rua, e que não tem importância nenhuma, mas cria um roteiro, e a trilha sonora ajuda, dependendo se ela é vibrante, se ela é mais calma, a descrever o estado mental de quem está descrevendo, contando aquela história de maneira visual, para que eu que esteja assistindo ou lendo, vá chegando a conclusões. A nossa vida é isso, e não aqueles momentos gloriosos das formaturas, para quem está na academia, das homenagens, das notas altíssimas. Há muito trabalho nos bastidores, é aí que a vida acontece. O casamento, a relação conjugal, não é aquilo que você vê nos blogs e nas redes sociais. Eventualmente aquela história ali que é destacada e que tem um propósito de quem compartilha, talvez sejam os pontos altos, certamente, porque os pontos baixos pouca gente compartilha. Mas no dia a dia, nós chamaríamos de muito sangue, suor e lágrimas, qualquer relacionamento, de marido, de mulher, de pais e de filhos. A crônica da nossa vida é feita, queridos irmãos, de idas e vindas, todo o tempo. O que nos leva de cara, ao olhar para esse texto, a uma possibilidade, ou uma alternativa, ou uma ou outra. É de viver essa vida ordinária de maneira ordinariamente, ou viver essa vida ordinária numa perspectiva extraordinária. É isso que Paulo toma como opção. Que a nossa vida é ordinária, não tenha dúvida. Até os mais famosos, aqueles que a gente chama de celebridade, eles escovam os dentes todo dia de manhã. Eles comem feijão com farinha, igualzinho a você. Eles precisam pagar contas. Normalmente eles têm aborrecimentos, uma vida ordinária. Você que não é celebridade, e eles que são celebridades. A grande questão não é se você torna a sua vida um espetáculo 24 horas monitorado por milhões de pessoas e manipulado por milhões de pessoas também, por equipes inteiras que tentam lhe dar um enfoque sobre a vida de uma pessoa que é absolutamente ordinária, como se ela fosse especial e extraordinária. Não caia nessa esparrela, por favor, porque a vida dessa pessoa é ordinária. A grande questão é o que é possível tornar de extraordinário numa vida ordinária. Para Paulo, era o seu senso de missão. Se você olhar direitinho, quando Paulo está terminando a sua viagem,
Possivelmente, e aí é um olhar meu para a crônica de Lucas, ele está com aquela sensação de dever cumprido e de volta para casa. Zé Almérico de Almeida dizia, creio que foi ele, que ninguém se perde no caminho de volta. Mas o caminho de volta é um caminho de retorno ao normal. Você faz uma viagem, por mais encantadora que seja, o retorno não é cheio de expectativas. É cheio de desejo de você voltar ao normal, sentir o cheiro novamente da sua cama, da sua fronha, do seu lugar de habitação, comer aquela comidinha, porque a melhor comida de qualquer melhor restaurante nunca será suficiente para satisfazer como o seu feijão com arroz do dia a dia, do jeito que você quer e gosta de ser temperado. Então a sensação de voltar para casa é uma sensação de volta para o ordinário. Paulo estava com essa sensação de que havia feito o que tinha que ser feito, Deus o havia surpreendido quando tornou uma viagem que era de confirmação numa grande viagem de abertura missionária, como nós acabamos de descrever. Agora, diz o texto, que havendo permanecido ali muitos dias, é o verso 18, por fim, e eu gosto muito dessa expressão adverbial, por fim, ou seja, enfim, finalmente, era hora de voltar para casa. O que Paulo faz? Ele começa um processo de despedir-se das pessoas com quem ele tinha convivido naquela viagem. Diz o texto que ele está despedindo-se dos irmãos. E Lucas, que sabia, e porque estava contando essa história, por volta do ano 52, 51 depois de Cristo, portanto, essa história já tinha acontecido. Claro, ele sabia, Paulo tinha descrito possivelmente qual era a emoção dele, o sentimento dele, e Lucas tinha registrado, inspirado por Deus. Diz o texto que ele traça o destino final de Paulo, navegou para a Síria. A Síria para ele era Antioquia da Síria, onde Paulo morava, desde que ele saiu de Tarsis, trazido por Barnabé para começar a obra missionária até os gentios, quando começou ali em Atos capítulo 13. Ele estava voltando para casa, enfim. A vontade dele era navegar direto para a Síria. Ele havia conhecido Priscila e Áquila, e então começa idas e vindas da viagem. Uma viagem que não vai ter um ponto A e um ponto B direto, mas vai ter parada. E a parada que Paulo havia decidido que teria era justamente a parada em Éfeso. Ele toma Áquila e Priscila, que a essa altura já eram cristãos, tinham vindo de Roma, como eu mencionei, não eram filhos da fé de Paulo, mas que tinham mostrado, como nós vamos ver no capítulo final desse 18, capítulo 19, uma maturidade espiritual muito grande, a ponto deles serem os verdadeiros plantadores da igreja em Éfeso. Não é Paulo o pai daquela igreja. Nesta viagem final de volta ao ordinário, Paulo tem o insight, certamente conduzido por Deus, de tomar Áquila e Priscila consigo, dar uma parada estratégica, possivelmente no porto de Mileto, que era o porto de Éfeso, e deixar aquele casal ali para começar a obra. Quando eu falo de idas e vindas, é porque talvez para Paulo a vontade dele era direto para a Síria, para Antioquia. Mas quando Deus move a nossa vida em função da missão que Ele tem, preste bem atenção, só há duas maneiras de você viver a vida, meu querido. É tocando na base de 24 horas a cada dia, sem planejamento, sem propósito, sem sentido, pensando nas suas coisas e nos seus projetos de imediata consecução, de imediata concretização, ou você olhar para o todo, e mesmo que você não viva tudo o que você planejou, ter um senso de missão e dizer assim: eu desejo chegar na Síria. Paulo tinha. Talvez o texto mais belo que sai da sua boca é Atos capítulo 20, verso 24, depois disso, quando ele diz: em nada tenho a minha vida, preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra a carreira que me foi proposta e o ministério que me foi dado, de pregar o Evangelho. Veja, Paulo entendia como uma carreira, com começo, meio e fim. Cumpra um ministério, uma missão. É terrível viver sem sentido.
E pior ainda é ter um sentido autocentrado, egoísta, em que a minha vida é o centro da minha história. A minha vida não é o centro da minha história. A minha vida parte do ponto da minha existência, mas ela não se esgota na minha existência. Talvez uma das coisas mais patológicas dos tempos atuais é que, por conta da celebrização movida pelas redes sociais em muitos aspectos, nós achamos que o universo circula ao nosso redor, que a nossa vida é a mais interessante, que as pessoas estão interessadas naquele prato que eu estou tirando foto e colocando no Instagram, que eu serei mais amado, mais querido, mais reconhecido se a minha vida for tão interessante que as pessoas a invejem, desejem ser como eu sou. Paulo não tinha isso, irmãos. Paulo era um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus em base contínua. Ele entendia que ele tinha sido resgatado com um propósito. E esse propósito era viver em função da missão, não era nem em função das pessoas. Por isso, em alguns momentos, ele contraria interesses, ele diz nãos às pessoas. Quando ele entendia que aquele sim que pudesse ser dito contrariaria a sua missão, foco na missão. Nesse momento, Paulo tinha uma missão. E mesmo no seu caminho de volta, quando ele pensava em descansar um pouco, e se você vai olhar direitinho, diz o texto, havendo passado ali algum tempo, no verso 23, essa expressão é uma expressão genérica que Lucas usa para dizer que houve um intervalo, aquilo que em missiologia a gente chama de adjornamento, que é um retorno à base, onde o missionário descansa, repõe as suas forças, reconecta-se com seus doadores, repensa o que vai fazer da próxima etapa. Paulo estava no caminho de adjornamento, voltando para a base. Ele podia simplesmente descansar, mas porque ele era um homem movido por uma missão, ele fazia com que uma vida ordinária, que é descrita de maneira ordinária por Lucas, se torne extraordinária, porque sem que ele pudesse prever os efeitos disso, mas desejando de fato que esses efeitos acontecessem, ele pega Áquila e Priscila e deixa em Éfeso. Irmãos, ali, num gesto simples, que passa como um detalhe na crônica de Lucas, ele estava iniciando um dos mais importantes ministérios da igreja cristã. Éfeso vem se tornar posteriormente a sede de um dos concílios universais da igreja mais importantes. Éfeso vai ser pastoreada por Paulo durante 2 anos e meio, quase 3 anos. Ali você vai encontrar o mais belo sermão que eu particularmente creio que ele pregou aos presbíteros de Éfeso, quando ele passa o ministério para aqueles homens, no capítulo 20 de Atos, e a partir dali eles tomam conta da igreja. Em Éfeso, o apóstolo João, o discípulo amado, termina os seus dias como o último pastor. Você está entendendo? Aquela igreja que começa ali, num detalhe da crônica de Lucas, teve como pastor Áquila e Priscila, Paulo, depois Timóteo e depois de João, 4 dos mais destacados nomes do Novo Testamento, porque Paulo, mesmo desejando voltar de maneira ordinária, comum, como todo mundo que quer voltar para casa, no entanto, ele teve a percepção de por que a sua vida era ordinária, mas deveria ser vivida de maneira extraordinária, de pegar Áquila e Priscila e deixar em Éfeso. Lucas aqui nem se preocupa, irmãos, em, por enquanto, descrever o efeito disso. Essa é a belezura, a beleza da crônica. É um detalhe solto ali na narrativa. É uma coisa que, se você não lê o que vai acontecer depois, por que Lucas precisou dizer que ele pegou Áquila e Priscila e deixou em Éfeso? Que detalhe insignificante. Mas a vida ordinária, vivida de maneira extraordinária, é vivida a partir de detalhes insignificantes. Um dia desse eu estava conversando com a minha esposa, com quem eu convivo hoje, por mais tempo que eu convivi com os meus pais. Portanto, é uma pessoa que conhece a minha história há pelo menos 38 anos, não são 38 dias, e a gente estava fazendo uma retrospectiva de momentos na minha vida em particular, que obviamente durante grande parte desse período, durante 38 anos, eu tenho 57, ela conviveu comigo, de momentos em que pequenos detalhes
de decisões que nós tomamos, ou que eu tomei ministerialmente, sinceramente, irmão, sem a mínima percepção do que isso desdobraria-se no futuro. Eu me recordo, por exemplo, quando nós iniciamos a Igreja Presbiteriana de Manaíra. Alguns de vocês não sabem nem do que eu estou falando, porque essa igreja com esse nome não existe mais. É a Igreja Presbiteriana Memorial, que está ali no Bessa. Mas alguns estavam lá desde o início. E quando eu comecei ali, eu tinha 24 anos. Eu conheço alguns jovens aqui, tenho um filho de 22. Com todo respeito a vocês, com 24 anos você não sabe nada da vida. Se com 57, algumas vezes eu olho e digo assim, não sei nada, imagino com 24. E naquela ocasião, talvez poucos de vocês saibam, o pastor da primeira igreja presbiteriana de João Pessoa, o reverendo Adalto Lins, havia me convidado, depois de 2 anos que eu estava como pastor auxiliar daquela igreja, ou melhor, como seminarista daquela igreja, para ser pastor auxiliar. Eu tinha um compromisso com o meu presbitério da Borborema, em Campina Grande. Voltei, passei 1 ano como pastor da Igreja Presbiteriana da Liberdade. Ele me convidou, eu voltei. E fui pastor auxiliar. No primeiro ano daquela igreja, havia acontecido um encontro de casais com Cristo naquela igreja, liderado pelo presbítero Carlos Alberto, hoje reverendo Carlos Alberto. Ele estava hoje pela manhã, eu acho que agora à noite ele não veio. Um grupo começou a se reunir inicialmente naquilo que se chamava, na época, o trabalho da praia. Não havia nenhuma igreja presbiteriana até então. Ficava na frente da casa da nossa irmã Mirtes, ali no Retão de Manaíra, no Clube dos Oficiais da Polícia Militar da Paraíba. Eu era pastor auxiliar, 24 anos. Fiz um encontro de casais, com 2 meses de casado, sem nem ter tido tempo de brigar com Séfora, porque precisava de um líder espiritual, e eu tinha que ser o líder espiritual, porque o pastor da igreja que fizesse o encontro de casais tinha que ser o líder espiritual. E nós fizemos. E eu me recordo casando em 1989, 30 de dezembro de 89, no dia 17 de fevereiro de 1990, nós começamos aquela igreja. Mas naquele ano de 89, houve um momento de inflexão na minha vida que foi fundamental. Não apenas porque me permitiu participar do processo de implantação daquela igreja, mas por conta de uma modificação que houve na minha mentalidade do que era pastorado. Veja, você tem 24 anos, o pastor da primeira igreja presbiteriana, a igreja mãe de todo o presbiterianismo, chega para você e diz assim: eu quero fazer você meu sucessor, você vai ser o pastor dessa igreja. Essa história pouca gente conhece. Você vai me substituir. Eu estou saindo, vou tomar conta do trabalho da praia, que era esse trabalho. Por razões pessoais, profissionais, ele queria pastorear uma igreja pequena e menor, deixava a igreja maior para quem tivesse com disposição de pastorear uma igreja maior. Esse era o plano. Até que um dia ele não pôde estar num culto, que acontecia às quartas-feiras. E ele disse, vá lá e faça o culto com o pessoal. E eu fui. Fui uma vez, depois começamos a alternar e assim por diante. Aquele grupo fez um convite formal para ele pastorear aquele grupo e formar aquela igreja que viria a se tornar a Igreja Presbiteriana de Manaíra. Por razões pessoais, familiares, que não cabe aqui tratar, ele disse não. E aquele grupo, que naquela época tinha na liderança do presbítero Filadelfo Figueiredo, pai de Carlos Alberto, Newton Jorge, e outros presbíteros que tinham idade, alguns deles de serem meus avós, se vira para Adalto e diz assim, então quem você indica? E ele disse, eu indico o Robson. Por que ele disse isso? Porque o plano não era esse. Quando eles vieram para mim, eu era um jovem de 24 anos, 1 ano de casado, e eu fiz a seguinte conta da maneira mais pragmática e pouco espiritual que você possa imaginar. Eu até fico preocupado que você, depois desse sermão, diga assim, esse pastor não ora nem para consultar a Deus para decidir as coisas. Porque naquela ocasião, a conta que eu fiz, Cristian, foi o seguinte, eu tenho 24 anos, se der tudo errado, dá tempo de consertar. Se der tudo errado, dá tempo de consertar. Não deu tudo errado, mas foi mais do que começar uma igreja. Deus, naquele momento, forjou no meu coração
um desejo que até o último minuto da minha vida eu esteja envolvido em plantar novas igrejas. Sempre, sempre, sempre. Isso aqui é muito bom, irmãos. Vocês precisavam ver no começo. Vocês precisavam ver no começo. O começo é que é bom. Cadeira na cabeça. Limpando o chão. Isso aqui era cimento, isso aqui era um depósito. Eu me lembro como se fosse hoje. Foi a própria MITS que chegou para mim e disse assim: tem um depósito que está abandonado. Parte de lá era do núcleo da primeira igreja batista, que na época o pastor Sérgio Queiroz era dirigente. Mas a parte de cá está vazia. E eu entrei a primeira vez nesse lugar, não tinha esse teto, não tinha esse chão. Onde hoje é o espaço gourmet, era mato dessa altura, a gente não entrou com medo de ter cobra. Antes de chegar nesse lugar, nós já tínhamos passado por 5 lugares, emprestados, alugando. Muitos que são membros fundadores aqui se lembram desse período. Mas eu vou dizer para vocês que ninguém faça o print. Se hoje Deus dissesse assim para mim: ó, vamos plantar uma igreja, ou vocês iriam comigo, ou eu iria. Porque não tem coisa mais gloriosa do que você ser um pediatra no reino de Deus, um pediatra neonatal, de você pegar aquele bebezinho que está saindo e ensiná-lo no caminho do Senhor. Por que isso? Porque aos 24 anos alguém pensou assim: se der tudo errado, ainda dá tempo de consertar. Paulo disse assim, e aí é o cronista Robson: eu vou aproveitar que estou indo e que tem uma parada em Éfeso e vou pegar Áquila e Priscila e deixar lá para começar o trabalho. Qual é a dedução que eu faço disso? É porque, na medida em que ele chegou ali, em Éfeso, deixou-os ali, porém, veja aí no versículo 19, entrando na sinagoga, ele, como de costume, para bater o ponto e dizer que não deixou de pregar naquela cidade, ele pregava aos judeus. E, obviamente, que eles queriam Paulo, eles não queriam Áquila e Priscila. Paulo era Paulo, gente. O que é que acontece no verso 21? Rogando-lhes eles que permanecesse ali mais algum tempo. Ou seja, eles queriam que Paulo começasse ali, mas o propósito era ir para a Síria. Deixar Áquila e Priscila, pregar alguns dias na sinagoga, tudo bem. Por isso o texto diz: não acedeu. Mas veja o verso seguinte. Porque Paulo era um homem de uma vida ordinária, vivida numa perspectiva extraordinária, movida, mobilizada, direcionada pelo seu senso de missão. Ele não fechou as portas. Não feche as portas. A gente aprende com o tempo que nunca, sempre, são advérbios que a gente deveria guardar no bolso e tirar em poucas ocasiões. Nunca diga não, nunca diga sempre. Deus pode ter outros propósitos, porque naquele momento, despedindo-se deles, olha o que Paulo diz. Gente, esse "se Deus quiser", na boca de Paulo, não é o mesmo "se Deus quiser" que eu e você falamos, viu? Não porque Paulo é um sujeito excepcional, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: ele era judeu, e ele sabia que não podia usar o nome de Deus em vão. Hoje eu e você, infelizmente, não temos tanta certeza e tanta reverência a dizer assim: se Deus quiser. A gente às vezes diz assim: não, se Deus quiser eu vou, mesmo sabendo que não vai. Não, se Deus quiser eu faço, mesmo sabendo que não vai fazer. E a gente não leva em conta que isso é tomar o nome de Deus em vão, porque a gente está invocando Deus, dizendo: se Ele quiser eu faço, mas eu sei que eu não quero fazer. Paulo não faria isso, irmãos. Eu tive um professor, reitor do Seminário Presbiteriano do Norte, que um belo dia que eu estava fazendo uma prova, depois de ter sido abençoado no final de semana por uma excelente feijoada na casa de um irmão, obviamente aquela feijoada com o calor de Recife produziu os efeitos que vocês conhecem, e eu estava com uma tremenda cólica e dor de barriga ali, e na minha incontinência, na hora em que ele estava passando a prova, eu botei a mão na barriga e disse assim: ai meu Deus do céu. E ele ouviu, descendente de judeu, holandês, ele disse: quem está usando o nome de Deus em vão? E eu gelei, porque eu era monitor de história da igreja do homem. O resultado é muito simples, irmãos. Eu ainda tentei fazer como Acã e me esconder. Ele não jogou sortes, mas quando ele perguntou a segunda vez, eu disse: é agora ou nunca. Fui eu, reverendo.
E ele saiu de lá, disse: que vergonha, Robson, passou um pito e tomou minha prova, me deu 0. Eu fui reclamar no gabinete dele, porque a prova estava correta, as questões que eu tinha respondido até aquele momento estavam boas, era 10 certo. Disse: você não está aqui para aprender, você está aqui para ser formado no seu caráter. Você, mesmo brincando, não poderia tomar o nome de Deus em vão. Paulo era desse tipo, ele não disse se Deus quiser, para os irmãos ali em Éfeso não aperrearem muito. Ele abriu-se para a possibilidade de, mesmo não tendo planos, se Deus quisesse, ele estar ali. E o texto diz que ele disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. Mas ele embarcou e partiu para Éfeso, porque nas idas e vindas de uma vida ordinária, a gente se abre para as intervenções extraordinárias e sobrenaturais de Deus, mas a gente também precisa manter os nossos planos. E o plano de Paulo era chegar em Síria. Diz o texto que partiu de Éfeso, chegou a Cesareia, e aí fez o que qualquer missionário que já havia feito na primeira viagem. Você pode ver isso no capítulo 14 de Atos. Ele parte para Jerusalém, presta relatório lá. É bom lembrar que em Jerusalém ainda estavam muitos dos apóstolos, que tinham dado o imprimato apostólico, a autorização para Paulo sair, e ele ali presta um relatório para aquela igreja e depois desce para Antioquia. A crônica se encerra ali, porque a partir do verso 23, embora esteja no mesmo capítulo, porque como você deve saber a essa altura, os capítulos e os versículos não estavam no texto original, é coisa posterior para ajudar leitores como eu e você a entender as seções das narrativas, e entender que essa parte se encerrou, que agora vai começar uma outra história. Esse versículo 23 talvez fosse o início do capítulo 19. Se eu estivesse fazendo isso aqui, eu colocaria capítulo 19, começo da terceira viagem missionária. Mas ela só vai começar depois. Mas um ciclo se fechou. E se fechou de que maneira, queridos? Com uma vida ordinária, descrita de maneira ordinária por um cronista como Lucas, mas uma vida vivida a partir de um ponto de vista extraordinário de alguém que estava movido e direcionado por uma missão. Se alguém hoje, e essa é a pergunta com a qual eu converjo agora para o encerramento, se alguém hoje fosse escrever a sua história, a minha história, você não estivesse pagando pelo livro e, portanto, você não estivesse com o poder de direcionar aquele que seria o seu biógrafo, dizendo: não, essa parte aqui tira, essa parte aqui coloca, fala isso aqui que vai ficar mais bonito na fita. Mas a pessoa tivesse absoluta liberdade de escrever a sua vida ordinária, como você tem uma vida ordinária, como eu tenho uma vida ordinária. Seria possível que eu, lendo o seu livro, você lendo o meu livro posteriormente, já editado nas bancas de revistas ou nas livrarias, eu e você tivéssemos acerca do livro do outro a mesma impressão que eu tenho sobre esse livro, ou seja, que a minha vida e a sua vida foi ordinária, é ordinária, mas é movida por um motor extraordinário, porque você é um homem na missão, você é uma mulher na missão, você move-se não apenas para pagar as contas a cada final de mês, fazer de vez em quando uma viagem, comer de vez em quando no restaurante, escrever algumas coisas na rede social, mas, e no entanto, e apesar disso, e além disso, nada mais, porque você vai passar pela vida, e a marca que você vai deixar é de uma pessoa apenas ordinária, porque ordinárias nossas vidas são, irmãos, mas o que as torna ordinárias é o fato de que nós entendamos que elas não são movidas de maneira ordinária. Isso é o que dá sentido a isso aqui. E aí eu volto à minha palavra inicial, quando eu estava ali olhando, dizendo assim: esse povo vai sair daqui para na segunda-feira, amanhã, viver uma vida extraordinária ou viver uma vida ordinária. O sujeito que estivesse ali assistindo diria assim: se eu estou vendo esse povo cantar a este alguém invisível, homenageá-lo com louvores, como esse povo está homenageando, falar com ele com os olhos fechados, porque obviamente ele é invisível, e esse povo não sair daqui para viver em função deste que eles se reuniram para adorar, que sentido há o que é que nós estamos fazendo? Nós não estamos aqui para escutar uma palestra, gente.
Uma palestra você paga 150, 200 reais, ele vai dizer para você uma série de coisas, algumas delas prestam, outras coisas não prestam, e acabou. Se você faz, se você quiser, faz se você não quiser. Você se utiliza daquilo como um bom conselho no máximo. Mas veja o que nós estamos fazendo a cada domingo aqui. Nós chegamos, adoramos a este alguém invisível que nós chamamos de Senhor e Deus, o autor da nossa fé, aquele que nos convidou para a sua adoração, que nos dá a vida, no qual respiramos, vivemos e agimos, sem o qual, como nós aprendemos nessa pandemia de maneira dolorosa, a nossa vida não vale nada. E de repente nós vamos sair na segunda-feira para viver vidas ordinárias. Sua vida não terá trilha sonora amanhã, deixa eu lhe dizer. Amanhã ela será vivida sem trilha sonora. Não é um filme. Você não é uma celebridade. Não se engane. As pessoas não estarão interessadas no que você come no restaurante. E algumas que dizem assim para você, linda, lindos, necessariamente não é verdade. Não se abestalhe com isso. Sua vida não precisa ser extraordinária para ser vivida extraordinariamente. Esse é que é o ponto. Sua vida precisa ser ordinária, mas vivida de maneira extraordinária, e essa crônica nos ensina isso nessa noite. Por isso, saia daqui com um profundo senso de inquietação, se perguntando, como eu posso tornar a minha vida extraordinária? Eu vou contar uma história, Manuela estava comigo, e ela lembra disso. Algumas semanas, uma pessoa disse assim, pastor, o senhor conhece uma iniciativa que tem aqui em São Paulo, chamada SP Invisível? Se você quiser conhecer um pouco mais, você coloca no Google, hoje o Google vai lhe dar. Eu disse, não, o que é SP Invisível? Disse, não, é um grupo de jovens que, alguns anos atrás, resolveu registrar em fotos e em vídeos pessoas que, dentro daquilo que nós chamamos de invisibilidade social, são não notadas. Gente em situação de rua, pessoas que estão aí numa situação difícil do ponto de vista social e econômico, e que a gente às vezes passa ali e nem percebe que a pessoa existe. E eles resolveram ir para a rua, tirar fotos dessas pessoas, mas fotos assim, caprichadas. Não olhe ainda, por favor, não consulta ainda, só depois do culto. Fotos caprichadas, com muita qualidade, e resolveram registrar em vídeo as histórias dessas pessoas. Elas começaram a contar suas histórias. A princípio, o grupo queria o quê? Dar visibilidade para essas pessoas. Fazer com que as pessoas as vissem. Elas existem. Nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, pós-pandemia, o número dessas pessoas aumentou. Nem todas elas são preguiçosos, incapazes, pessoas que gostam de viver na miséria. Muitas delas perderam condição de pagar o aluguel na comunidade, na favela onde viviam. Juntaram as coisas, estão na rua. Algumas delas são bem formadas, mas não têm encontrado emprego. Algumas delas têm transtornos mentais. E por isso que de vez em quando você escuta pessoas gritando de madrugada na rua, e vocês, como é que uma pessoa normal faz isso? Como é que uma pessoa normal vive dessa maneira? Come da lixeira? Essas pessoas existem. Existem aqui, existem lá em São Paulo, uma quantidade enorme. Eles começaram a fazer vídeos. A ideia era sensibilizar as pessoas para terem visibilidade, perceberem essas outras pessoas. Mas aí essa ideia tem derivado, porque da sensibilização começou a existir um processo de mobilização. O que eu posso fazer por essas pessoas? E desse processo de mobilização começou, além do assistencialismo, que é importante, porque a pessoa precisa, naquele momento do peixe, capacitá-las para que elas possam fazer alguma coisa por si mesmas, dar o anzol para que elas não precisem sempre do peixe. Esse grupo que veio de uma determinada igreja, hoje é um grupo que reúne milhares de pessoas. Só para você ter uma ideia, nesse inverno, eles estão colocando como alvo distribuir 22 mil kits, com cobertor, gorro, meia e um moletom, para as pessoas aguentarem o frio de São Paulo. Hoje se calcula em 20 mil pessoas em situações de rua naquela cidade.
é uma pequena cidade de qualquer estado. 20 mil pessoas. Eu posso garantir para você que dos 220 e tantos municípios da Paraíba, você não tem mais do que 50 municípios com mais de 20 mil pessoas aqui no nosso estado. Você tem um município no centro de São Paulo de pessoas em situações de rua. Estatísticas confiáveis. Eles vão distribuir 22 mil. E aí alguém disse assim, você não gostaria de ter a colaboração de uma instituição? Não, a gente quer pessoas, o máximo de pessoas possíveis e tal, e me chamaram lá e trouxeram lá na chancelaria. E eu conversei com essas pessoas. Nós vamos estar nos engajando juntos. Mas o que me chama a atenção, sabe o que é? É que quando eu vi aquele menino, que foi quem teve essa sensibilidade de sair do seu momento de comodismo, da sua vida ordinária e dar um sentido extraordinário, eu olhei e disse assim, é um menino. Literalmente é um menino. Não é um profissional, um sujeito maduro, um grande líder, um empresário, um político. Não, é um menino que está descobrindo, e isso me chamou muita atenção, como na sua juventude dar um sentido extraordinário à sua vida ordinária. Queridos, a vida está lhe dando diariamente oportunidades para que a crônica da sua existência tenha a marca da extraordinária. Na medida em que você se dispõe a viver sua vida ordinária sem necessidade de celebrização. A celebrização é a caricatura do extraordinário de Deus na sua vida. O que deve ser célebre na sua vida é o Deus a quem você conhece, serve e ama. E quando você o convida para tornar a sua vida ordinária em algo extraordinário, ele faz coisas extraordinárias na sua vida. O apóstolo Paulo é a prova disso. Meu desejo sincero ao final dessa mensagem é que você saia daqui inquietado para viver uma vida extraordinária. Não precisa de muita coisa não, viu, queridos? Não precisa de muita coisa não. Extraordinário não é grandioso. Extraordinário é o que sai do normal, que todo mundo faz, que todo mundo age. É quando eu e você dizemos assim, e se eu fizer algo? E se não passar despercebido? E diga-se passagem, a grande lição que eu tenho visto nos últimos tempos é que, às vezes, porque nós estamos de bocas fechadas, vivendo uma vida ordinária, Deus tem levantado pedras, para usar a expressão de Jesus, que não tem se calado e que tem feito coisas extraordinárias para a vergonha nossa como cristãos. Que Deus lhe inquiete e lhe mova para além do ordinário da sua vida, porque nessa crônica de idas e vindas, o que vai ficar marcado, quando você aqui não estiver, é o extraordinário do que Deus fez na sua vida. Amém? Vamos pedir isso a Deus? Curva a sua cabeça por um instante, feche os seus olhos e faça uma oração simples. Senhor, eu não sei, nem consigo prever, eu não tenho nem como planejar, mas por amor e misericórdia ao Teu nome, me dá essa oportunidade de experimentar, de vivenciar esse extraordinário, seja ele o que for que o Senhor tenha para mim. Faça isso. É agora você e Deus. Pai amado, Tu és o extraordinário na nossa vida. Tu és aquele que nos resgatou do império das trevas, de uma vida não apenas ordinária, mas condenada, para algo extraordinário que é o Teu Evangelho, o poder do Senhor para a transformação de todo aquele que crê. Pai, eu não consigo imaginar a minha vida sem o Senhor. Eu não consigo imaginar, Pai, como eu poderia ser feliz, mesmo que eu fosse muito rico, muito poderoso, muito célebre e famoso, se não fosse o Senhor na minha vida, Pai. Eu Te louvo porque Tu és o extraordinário na minha existência. Porque eu não preciso ser célebre, fazer grandes coisas, para ver coisas extraordinárias movendo-se na minha vida. E eu sei que há filhos e filhas Tuas aqui, nesse momento,
que, se forem honestos com a própria história, com a crônica de suas vidas, também reconhecerão certos extraordinários que o Senhor fez na vida delas, que não foi sorte, que não foi competência somente delas ou de alguém, que não foi um QI de alguém que indicou. Se houve isso, certamente foram instrumentos, mas não a causa do extraordinário de suas vidas. A causa és tu. Nada temos se de ti não recebermos, porque todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Senhor, o Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Pai, nos ajuda a quebrar esse casulo do ordinário e sonhar, desejar, mesmo que a vida seja vivida no dia a dia de maneira ordinária, com coisas ordinárias, a pedir e clamar: Deus, faz da minha vida um extraordinário. Faça isso, Pai, na vida de tantos filhos e filhas tuas. Eu fico imaginando, Pai, se cada um de nós dissesse: Senhor, a vida está passando tão rápido, e a cada dia eu fico aguardando aquele momento em que eu possa fazer algo extraordinário, e o momento está ali na minha vida, todo o tempo, toda hora, todo instante, quase que esfregando-se na minha cara. Pai, nos ajuda, Senhor, a dizer: em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira que me está proposta e cumpra o ministério que me foi dado de anunciar, de viver o extraordinário do Senhor na minha vida. Faça isso, Pai. Ah, Senhor, como eu gostaria de ouvir histórias assim e de ler relatos de vidas ordinárias, simples e comuns como as nossas, transformadas, revolucionadas pelo extraordinário. Fala ao coração de cada um dos teus filhos, aqueles que são mais idosos e maduros, mostra que ainda há tempo, que ainda há tempo, que o Senhor os conduziu até agora, e que agora é a hora de viver o extraordinário do Senhor nos ordinários da vida. Aqueles que são muito jovens, eu te peço, Pai, que toda essa vitalidade, energia, criatividade, vigor pela vida, não seja ensimesmado, não tem a ver com projetos pessoais apenas, de celebrização, de enriquecimento, de empoderamento. E se isso tudo vier, seja em função da missão. Faça isso, Pai, e nós te daremos toda a honra, glória e louvor, porque Tu és o extraordinário na nossa vida. Louvado seja o Teu santo nome. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.